imaginavam os arquitetos da época do Warchavchik, 1930, e nós podemos pensar o que efetivamente aconteceu e o que pode acontecer do ponto de vista de arquitetura urbanística. Os arquitetos do começo do século, eles acreditavam que era possível transformar a cidade, transformar a sociedade através de uma nova organização da cidade. Era uma certa ingenuidade que os arquitetos tinham, porque a cultura europeia, hoje eu penso desse jeito, né? Eu não sei se eu pensaria desse jeito quando me formei, mas hoje eu penso que os arquitetos, de uma maneira geral, eles estavam distante dos problemas sociais. A verdade é que a maior parte dos arquitetos se formava para fazer edifícios significativos para a sociedade onde eles estavam vivendo. Até aí não tem nenhuma novidade, todos os arquitetos de todos os tempos fizeram isso. Entretanto, a sociedade do final do século passado e começo do século XX era uma sociedade que procurava subterfúgios para não mostrar os reais problemas que a própria sociedade estava apresentando. Mas a verdade é que havia um aspecto extremamente generoso desses arquitetos do primeiro pós-guerra, no sentido de que eles tinham recebido uma educação que não condizia com os problemas sociais. E eles procuraram eliminar essa lacuna. Como? Através de uma educação excelente que eles tinham recebido na Escola de Belas Artes, mas que era restrita. Era profundamente restrita a uma faixa, a uma camada da população existente, que era, digamos assim, a classe dominante, a classe burguesa, que não queria que os problemas extravasassem para o plano coletivo, não interessava. Eles vão propor uma arquitetura que enfrente os problemas novos da sociedade. Qual é o problema novo da sociedade? Que já era velho de muitos séculos, de alguns séculos, mas que explode depois da Grande Guerra, que destruiu vários impérios. E esses arquitetos, então, tomaram consciência de uma coisa que estava escondida, que a sociedade depende do trabalho humano. Parece piada, mas a verdade é que não havia essa compreensão, até a não ser grupelhos pequenos e também movimentos operários, de reivindicação operária no século XIX, mas que eram reprimidos com a maior violência. Uma das características foi o surgimento da figura do operário e da indústria. A indústria como motor da sociedade. E essa indústria tinha exigências essas que estavam ligadas muito mais à técnica do que a um conjunto cultural expressivo. Então esses arquitetos fizeram um esforço extraordinário de compreender esse novo universo do trabalho. E é isso que caracteriza o movimento moderno. O Warchavchik, em particular, está dentro desse fenômeno. O Warchavchik é um homem que vai participar dessa visão generosa que é característica do movimento moderno. E ele é um homem que não é um ingênuo, ele sabe o que está fazendo. Essa é uma característica interessante. Ele foi um homem que trouxe um conhecimento que era praticamente impossível para os arquitetos brasileiros atingirem, porque ele falava russo. Ele estudou em Odessa, na Ucrânia, né? E a segunda língua desse país é o russo. Então ele falava russo, então ele tinha contato com os arquitetos construtivistas russos. E essa presença é tão marcante, esse contato é tão marcante, que ele se reflete na obra do Redi.
quando ele vai ser assistente do Warchavchik na reforma do Lúcio Costa, o que vai acontecer? Ele muda completamente o caráter do desenho dele, que é um desenho sem sombras, etc. e tal, e que é muito próximo dos desenhos que estavam sendo experimentados pelos arquitetos construtivistas russos. Ora, esse conhecimento do Redi, que nunca falou russo, só pode ter vindo do Warchavchik. Os arquitetos cariocas conheciam a produção construtivista russa e ela já influencia a primeira fase da obra do Redi. Depois você vai ter influência do Art Deco norte-americano, muito forte em São Paulo. Aqui, o centro de São Paulo inteirinho vai ser feito em Art Deco, caracteristicamente americano, né? E depois vocês têm o arquiteto Artigas, que estava ligado à Politécnica e que vai ter influência do Gropius, vai ter influência do Frank Lloyd Wright e vai ter influência até, na minha opinião, do Alvar Aalto, que começava a despontar no mundo. E eles procuram se inspirar, é verdade, eles se procuram inspirar nas máquinas. Eles procuram transpor todas umas formas das máquinas para a arquitetura. Então, o Warchavchik, quando vem para cá, ele vem com esse ideário moderno, extremamente generoso. Tanto que ele foi chamado pelo Le Corbusier, quando esteve aqui em 29, de um modernista romântico. Ele usou essa expressão, modernista romântico, uma coisa desse tipo. Porque ele era, assim, uma visão, ele acreditava que ele fazendo uma fábrica de imóveis, ele ia ajudar a transformar a sociedade brasileira, e assim, ele fez uma fábrica de imóveis, não deu nada certo. Não se improvisa a tecnologia, a verdade é essa. Se improvisa a técnica, mas a tecnologia é um fenômeno coletivo. E ela é uma espécie de vasos comunicantes, quer dizer, não existe possibilidade de se desenvolver tecnologia num cantinho.